Eles são considerados os predadores mais perigosos dos oceanos. Possuem uma excelente visão e um comportamento social único de sua espécie. São um dos animais mais espertos do planeta. A orca, também conhecida como a baleia assassina, é o maior membro da família dos golfinhos. É um super predador e quando caçam em grupo, se tornam um espetáculo para ser visto. O poder e força de sua mordida faz as suas vítimas tremerem. Possui dentes extremamente grandes, medindo de 4 a 10 centímetros, e uma mandíbula com uma força máxima de 281 kg por centímetro quadrado. Isso equivale a quase 6 vezes a força da mordida de outro grande predador, o grande tubarão branco. Sua dieta inclui presas como focas, peixes, moluscos, aves, tartarugas e animais de tamanhos maiores quando caçam em grupo, como as baleias e os tubarões. As orcas são encontradas em quase todos os oceanos ao redor do mundo e estão classificadas entre as espécies mais distribuídas de golfinhos. Grandes populações já foram encontradas em oceanos de água fria, como os oceanos Ártico e o Antártico. As orcas são conhecidas por serem bem adaptadas a habitats de águas frias e quentes. Elas são predadoras do ápice, também conhecidas como predadoras alfa, e estão no topo da cadeia alimentar. Não há outras criaturas superiores a elas. Só lembrando, se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva agora e deixe seu like. Embora tenham sido classificadas como espécie apenas em 1758, as orcas são conhecidas pelos humanos desde os tempos pré-históricos. A cultura do deserto de Nazca é responsável por retratar orcas desenhadas ao longo das famosas linhas de Nazca, mas a data até hoje é indeterminada. Acredita-se que seja entre 200 a.C. a 600 d.C. A primeira descrição escrita de orcas foi escrita por Plínio, o Velho, em sua História Natural, escrita por volta de 50 a.C. O nome orca veio de Orcus, que significa inferno ou deus da morte, dado pelos antigos romanos. Já o nome do seu gênero biológico, Orcinus, significa do reino da morte. Mas a partir da década de 1960, as orcas ganharam popularidade entre os espectadores de oceanários, e o apelido de baleia assassina foi cada vez menos usado, dando lugar apenas ao seu termo neutro, que é só orca. As orcas podem chegar a medir cerca de 10 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas, o que faz delas os maiores golfinhos do planeta. As nadadeiras dorsais de um macho são enormes, em comparação com as de uma orca fêmea. São conhecidas por terem visão limitada, já que a água está quase sempre escura e turva. Por outro lado, desenvolveram a capacidade de gerar sons de alta frequência e de receber e interpretar ecos. Conhecido como sonar biológico ou biosonar, o som é projetado da cabeça do animal na água à frente. Cada obstáculo no caminho é eventualmente refletido de volta, e o animal detecta o eco, formando uma suposta imagem precisa do que está à frente. A pele lisa, nas cores preto e branco, são facilmente identificadas, enquanto as mais jovens possuem uma cor amarelada. Mas as diversas populações de orcas podem ser muito diferentes, tanto na aparência quanto no estilo de vida. Pesquisadores descobriram que certos grupos possuem uma estrutura social do tipo matriarcal. Os filhotes permanecem com as mães, mesmo depois de chegarem à fase adulta. Esses grupos são estáveis, e as mudanças ocorrem de forma lenta. Com isso, as taxas de natalidade e mortalidade são muito baixas. Elas possuem vida relativamente longa, as fêmeas alcançam os 80 anos, e os machos atingem os 50 anos. A fase adulta começa por volta dos 10 anos de idade, com os machos possuindo cerca de 6 metros de comprimento, e as fêmeas, 5 metros. Uma orca adulta pode chegar a pesar de 3 a 4 toneladas. Os filhotes nascem após um período de gestação de 16 meses e são amamentados durante 1 a 2 anos. Raramente são gerados gêmeos. As fêmeas dão à luz em média a cada 10 anos, mas algumas se reproduzem com uma frequência muito maior, que é a cada 3 anos. Uma orca fêmea gera entre 4 a 6 filhotes em um período de 25 anos, ao fim dos quais para de se reproduzir.
O número total de orcas e seus tipos variados não é exato, mas estima-se que seja alto, pelo menos 50 mil espécimes, dos quais cerca de metade vivem nas águas geladas dos Árticos. As técnicas de caça das orcas são extremamente variadas e às vezes podem ser muito complexas e fora do comum. Ao caçar tubarões, o foco principal é seu grande fígado, que é cheio de gorduras, proteínas e vitaminas. Outra vítima das orcas são os pinguins, que são frequentemente caçados. Apesar de não ser nada fácil pegar um pinguim na água, por ser muito superior a uma orca em termos de capacidade de manobra, mas em um caso de ataque surpresa, a orca leva vantagem. Ela pode acelerar até 56 km por hora, enquanto a velocidade máxima de um pinguim não passa de 14 km por hora. Focas e leões marinhos também fazem parte do cardápio. Quando encontram uma foca descansando em um bloco de gelo, uma orca batedora detecta a foca e, usando sinais sonoros, coordena o resto do grupo, a fim de que todos possam nadar de forma simultânea por baixo do bloco de gelo, criando uma onda que empurra a foca para dentro da água. Ao caçar leões marinhos, o objetivo é isolar o indivíduo mais fraco de seu grupo, e não dar a ele a chance de voltar para águas rasas. As orcas cansam sua vítima com ataques contínuos, deixando ela atordoada com poderosos golpes de sua cauda e, por fim, o golpe final. E até mesmo em terra, os leões marinhos não estão a salvo, como também os gigantes elefantes marinhos adultos, que podem chegar a até 7 metros de comprimento e pesar até 5 toneladas, podem também se tornar presas das orcas. Mesmo sendo seus parentes próximos e superiores às orcas em velocidade e capacidade de manobra, os golfinhos também não escapam desse predador. Isso só é possível graças à unidade do grupo, porque as orcas agem de forma coletiva e bem coordenada, e os golfinhos, mesmo sendo rápidos e ágeis, não conseguem se livrar delas. As orcas possuem um comportamento social muito complexo. Seu nível de inteligência é incrivelmente alto. Pesquisas mostraram que cada grupo possui uma linguagem própria e um conjunto de sinais sonoros únicos, que são transmitidos de geração em geração, por meio de um aprendizado muito semelhante à comunicação entre humanos. As orcas produzem assobios, chamadas pulsadas, cliques de ecolocalização e sons de baixa frequência. Essas são só algumas das maneiras de comunicação usadas pelas orcas em um determinado grupo, que demonstram seu nível de inteligência. As orcas possuem o segundo cérebro mais pesado entre os animais marinhos. Este complexo sistema de comunicação, somado com sua incrível inteligência, permitem que elas caçem os maiores animais do planeta. Durante a caça a uma baleia, grupos de cerca de 50 orcas a cercam, mordendo ela diversas vezes, na tentativa de imobilizar sua presa, e depois, a baleia é afogada, já enfraquecida pela perda de sangue, impedindo-a de chegar à superfície para respirar. Com seus 33 metros de comprimento e uma massa com cerca de 200 toneladas, até mesmo o maior animal conhecido em toda a história da Terra, a baleia azul, pode se tornar presa das orcas. E para conseguirem o feito, grupos enormes, contendo mais de 75 orcas, se reúnem para derrubar o enorme animal. Elas são muito eficientes e criativas em seu trabalho, pois a cada vez, adotam um padrão diferente para lançar um ataque. As orcas demonstram a capacidade de serem treinadas em cativeiro. Curiosidade, brincadeiras e habilidades de resolução de problemas são comumente observadas. Mas também houve casos de orcas em cativeiro, atacando pessoas e seus treinadores, e em alguns casos com fatalidades. O estresse do tédio, solidão e separação de filhotes, bem como a alta inteligência das orcas, podem ser fatores-chave para se tornarem agressivas, já que a fome em particular, nunca foi a causa dos ataques. Mas em seu ambiente natural, as orcas se comportam de maneira muito amigável com os humanos. E nenhum ataque fatal de orcas selvagens foi relatado. E na verdade, elas não sentem medo dos humanos, e até interagem de boa vontade. A redução de presas, poluição, derramamentos maciços de óleo e a perturbação do seu habitat são os principais fatores que contribuem para a redução de sua população. As orcas são uma das espécies marinhas ameaçadas de extinção, amigas dos humanos e que precisam de proteção. E você, o que acha deste animal incrível? Deixa aqui nos comentários, e não se esqueça de deixar um like neste vídeo, e clique no botão de inscrição, e ative o sino de notificações, para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.